encontra-se no livro de Lucas, no capítulo 4. É muito interessante e geralmente a gente não entende possessão demoníaca como enfermidade. A gente declara isso como um problema espiritual. Mas a Bíblia fala que a cura de um endemoniado. São 3 fases da cura. A primeira fala aqui, em Lucas capítulo 4, 31. E desceu a Cafarnaum, a cidade da Galileia, e ensinava no sábado, e maravilhavam-se na sua doutrina, porque a sua palavra era de autoridade. Achava-se na sinagoga um homem possesso de um espírito imundo, e bradou em alta voz: o que teremos nós contigo, Jesus Nazareno? Viesse perturbar-nos ou perder-nos? Bem sei que és santo da parte de Deus. Mas Jesus repreendeu, dizendo: cala-te e sai deste homem. E o demônio, depois de ter lançado por terra no meio de todos, saiu dele, sem fazer mal algum. E ficaram grandemente admirados e comentavam entre si: olha que forte, que palavra é essa? Com autoridade ordena aos demônios, aos espíritos imundos, e eles saem. E a sua fama corria por todos os lugares em circunvizinhança. Na sequência do texto, ele vai no 38, não muda o capítulo, a mesma sequência de cura. Ele vai falar a cura da sogra de Pedro, que estava na Galileia. Quem já foi a Jerusalém tem uma sinagoga, e saindo da sinagoga ali em Cafarnaum, logo já vem a casa da sogra de Pedro. E deixando a sinagoga, foi para a casa de Simão. Ora, a sogra de Simão achava-se enferma, com febre, e a febre dela estava muito alta, e rogaram-lhe por ela. Inclinando-se para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou, e logo a levantou. Quer dizer, se levantou porque ela estava caída, e passou a servi-lo. Só que não servi-lo. O texto diz: servi-los. Se Jesus aqui está, pastor Kleber, no singular, mas aqui diz servi-los. E a última, a outra cura. Muitas outras curas. Ao pôr do sol, todos os que tinham enfermidades, moléstias, lhe traziam. E ele curava impondo as mãos sobre cada um deles. E também de muitos saíam demônios, aleluia, gritando e dizendo: tu és o Filho de Deus. Ele, porém, repreendia para que não falasse, pois sabiam que ele era o Cristo. Então, observe, 3 reflexões. Ele começou a pregar e muitos se maravilhavam. Aí aqueles que são religiosos vão gostar, por causa da sua doutrina. Mas não é a doutrina como nós vemos hoje em dia. Doutrina de... Na sua oratória, que era conhecido na sua oratória. Jesus falava tão bem que a oratória dele era tão boa que as pessoas queriam vê-lo falar. E esse dia era um sábado. E a continuação, como o apóstolo disse, desse texto até a cura da sogra era o mesmo dia, apóstolo. É o mesmo dia. É o mesmo dia, era o sábado. E aí a doutrina, alguém ia pensar que era cabelo, que era sovaco, que não raspava. A doutrina dele era porque a sua palavra era com autoridade. E o que nós mais vemos hoje são palavras e doutrinas, que não pode isso, que não pode ver televisão, que não pode cortar o cabelo, que não pode ir a isso, aquilo, outro. Doutrinas, fardos, julgo que expõem sobre as pessoas que eles mesmos não são capazes de carregar.
E o texto vai dizer que a doutrina de Jesus era autoridade, era o poder de Deus, ao ponto que nós não estamos falando aqui de gentios, nem de filisteus. Nem estamos falando de uma festa de carnaval. Estamos falando de um culto judaico dentro da sinagoga. Pessoas que nunca frequentavam um terreiro de candomblé, de umbanda, de quimbanda, de magia negra, que nunca mexeram com feitiçaria, mas que tinham demônios. Estavam enfermas, pessoas que eram circuncidadas ao 8º dia, que liam a Torá, que conheciam a palavra, mas a árvore é conhecida pelo fruto. E o fruto demonstrava que tinha demônio. E quando Jesus pregava, aqueles demônios saíam. Então a palavra, Kleber, sem poder, Joel, não adianta? Não adianta nada. O senhor disse, a palavra de Jesus tinha poder, porque o texto fala que aquele homem, ele estava na sinagoga, ou seja, ele estava na igreja. Ele estava, não é que ele chegou, o texto fala que ele chegou, que ele estava de passagem. Passando pela porta. O texto fala que ele estava. Então, por muitas vezes, as pessoas vão na igreja porque a história diz que o pergaminho era aberto, Jesus, então as pessoas subiam, todos sábados subiam para falar. Não admiro muito que talvez esse homem, talvez vai escandalizar aqui, que muitas vezes tem esse homem que estava na sinagoga, um daqueles sábados foi ele que pregou naquele dia. Se alguém sabe o que aconteceu, não resolveu nada. Se alguém está agora, essa é forte, porque se alguém está me acompanhando nessa live e já foi na igreja Congregação Cristã do Brasil, é parecido com aquele momento. Alguém fala a palavra, está com quem? A palavra está comigo aqui, ó. Mas sabe qual foi a diferença, apóstolo? Aí a pessoa sobe, você já foi da congregação, sabe? A pessoa fala, a palavra está comigo, o cara sobe lá em cima, abre a Bíblia, que na época era a Torá, do jeito que saía e falava. E que o senhor falou, quem me garante que na semana passada quem pregou não foi ele? Só que qual que era a diferença das pessoas que passaram pelo aquele altar para falar naquela sinagoga? A diferença foi uma só. Foi como o apóstolo falou, porque o poder estava na palavra. Aleluia! Então quando a autoridade que estava em Jesus aí o foi demônio manifestada, sai, aí o demônio sai. E não teve boi não, na hora que ele se manifestou, opa, cala a boca, fica quieto, porque a autoridade estava na vida de Jesus. Engraçado que naquele mesmo dia acabou o culto, ele sai, e algumas pessoas me acompanham, já foram para Israel, o senhor já foi, na própria cidade, o pastor Hinaldo está aqui também já foi. Você sai de dentro da sinagoga, atravessa, anda aproximadamente os 50 metros, já era a casa da sogra de Pedro. Aí Jesus chega ali, engraçado, como o Kleber falava há pouco, a febre, ela não é uma doença. Sintoma de um. É um sintoma de que algo está mal lá dentro. Então a criança chega no hospital com febre. Aí o médico vai examinar se é o ouvido, se é a garganta, se é o pulmão. A febre é um sintoma, é um alerta de que algo está podre, algo está errado, algo está mal com aquela pessoa. Alguma infecção. E assim acontece, a Bíblia foi escrita em 3 linguagens, alegórica, figurativa e literária, escrita em 3 idiomas, hebraico, aramaico e o grego. E quem está escrevendo esse texto foi um grego, que Lucas era grego. Agora ele também é médico. Agora, observe, aplicando o texto numa linguagem alegórica, ela fala, o texto diz que essa mulher estava com uma febre e ela era sogra de Pedro. E às vezes a gente acha, porque a gente serve a Deus, a gente não pode sofrer. O fato de Pedro ser amigo de Jesus não deixava ele imune que tivesse uma enfermidade dentro da casa dele. Agora defendendo aqui, né, a nossa bandeira, a plenitude que trabalha forte com libertação. Se você pegar uns capítulos atrás, aquele povo da sinagoga, eles ficaram irados porque eles esperavam que Jesus curasse as pessoas ali. E Jesus, então, ele não cura. E quando aquele demônio é manifestado, eles pegam Jesus e jogam para fora. Aí Jesus fala assim, o seguinte, já que eu não posso manifestar o meu poder dentro da igreja, que era a sinagoga, eu vou manifestar lá na casa de Pedro. Lá na casa de barro. Porque a sinagoga era feita de pedras calcárias naquela época. Já as casas eram pequenas, eram minúsculas, eram bem pequenas, feitas de barro. Muitas vezes acontece, meu querido, você não quer trabalhar com libertação na tua igreja, sabe o que acontece? Jesus fala assim, já que não tem libertação aqui, já que não quer deixar eu libertar aqui, vou lá na casa de barro, talvez você vai estar dentro da tua casa hoje, vai fazer a libertação. Aleluia! Essa casa simples aqui é uma casa de barro. Engraçado que o ato da gente servir a Jesus não impede, né?
E muitas das vezes isso serve para você que é pastor. Talvez você é uma pessoa que você está enferma na alma. E essa febre impede você de servir Ele. Porque quando Jesus curou aquela mulher, Ele a levantou. Mas a Bíblia não diz que ela levantou e foi servi-lo. Está escrito aqui. Olha aqui, Fernando. E foi o que, Kleber? Servi-los. Quer dizer que a gente, quando a gente é curado, a gente se preocupa com a gente. O primeiro sintoma de uma pessoa que não quer mais servir na igreja, ela ficar doente, ficar com febre. Fala, pregador. É o primeiro sintoma. Fala, pregador. O texto fala que aquela mulher estava com prostrada. Quando você vê um cara já prostrado que não aguenta mais, é a pastora está cansada de fazer culto aí, a pastora está enferma. Aí o que o texto fala, apóstolo? Que Jesus pega pela mão, levanta e depois a febre vai embora. Sabe o que acontece muitas vezes? Primeiro você quer que a febre vá embora, que fica tudo prontinho, que você fica curado, para depois você levantar para servir. Pastor, apóstolo, se a igreja estiver pronta, aí o cara quer. Aí manda aí eu vou. Mas pegar um Cuiabá da vida, hein? Pegar um Ceará da vida, hein? Pegar um Gemê, que nem ali quando você começou em Guaianazes. Quando eu comecei com a Bispo e o Alemão ali na Lapa, aí ninguém queria. Hoje em dia, todo mundo quer pegar coisa prontinha, mastigadinha. Aí, apóstolo, eu vi muitos pregadores já pregando aqui que depois que ela foi curada, que ela levantou, foi fazer um jantar para Jesus, bolinho. Foi tomar um cafezinho com Jesus, foi servir Jesus lá. Mas o texto fala o seguinte: chegou a multidão, tá escrito aqui, ó, a multidão veio atrás. E ela ficou sabendo da cura dela, a multidão veio até a porta da casa dela, até a porta da cidade. Então, se a Bíblia diz que ela foi servir-nos, então eu sirvo a Jesus quando eu sirvo as pessoas. Porque Jesus, ele vai chegar até a porta da casa dela, vai começar a impor as mãos e servir aquelas pessoas, curando, libertando. E aquela mulher foi servir o ministério de Jesus. Não foi servir um chá para Jesus. Eu quero dizer para você nessa tarde... Servir o apóstolo, a bispa, carregar a bolsa é fácil. Agora cuidar do doente, do enfermo. Você sabe que eu conversei com o pastor Tiago, aqui, ele falou, eu caminhei muito tempo com o missionário R.S. Soares, com o pastor Jair Nemorim Campos, eu não tenho nada contra eles. E eu falei, lá é muito melhor que aqui. Lá o culto é rápido, tal, tudo. Ele falou, mas o que me admirou no senhor foi o amor que o senhor tem pelas pessoas, pelas vidas. O senhor sobe no altar, não tem pressa para acabar o culto, não tem hora para ir embora. Porque eu falei, Jesus perguntou para Pedro, você me ama, Pedro? Você me ama? Então eu não vejo Jesus, mas eu demonstro o amor que eu tenho com Jesus, quando eu amo as pessoas. Ajudando as pessoas, servindo a elas. Foi o que essa mulher fez. Ela expôs o amor dela através do milagre, servindo a todos. Quando o pastor, quando o discípulo está doente, com febre, enfermo, como veio falar há pouco o pastor Rinaldo aqui atrás dos bastidores, vem pra cá, não. Porque não se espalha. Olha que interessante. Quando a pessoa está com febre, o que o Rinaldo falar aqui, pessoal? Está com febre por quê? É um sintoma de alguma infecção, né? Então quando a pessoa não tem mais prazer em servir a Jesus, quando a pessoa não tem mais prazer em servir, é porque ela está enferma. Exato, está doente. Jesus disse assim, aquele que ama o seu pai, aquele que ama a sua mãe, aquele que ama os seus bens mais do que a mim, ei, William, esse não é digno de mim. Meu Deus. Não é digno de Deus. E no verso 40 diz o seguinte: e ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de diferentes moléstias o traziam para ser curados. Ou seja, era um sábado, Jesus fez isso no sábado. E o texto fala o seguinte: quando as pessoas vieram para a porta, já era pôr do sol. Sabe esses caras, sabe o que isso me diz? Deus, ele não divide a glória dele com ninguém. Ele vai esperar a baixa luminosidade do dia para manifestar o seu poder, para começar a curar as pessoas, para que a glória não seja dono, mas para que a glória... Talvez você fale assim, não tem mais jeito para mim, eu já estou doente, para mim não dá mais, o pôr do sol já tá chegando o pôr do sol, já vai entrar o domingo, para mim não tem mais jeito. Mas foi no pôr do sol que Jesus manifestou a glória dele naquelas pessoas. Um detalhe interessante também para finalizar aqui, é porque, daqui a Bíblia, observe. A Bíblia diz, ao pôr do sol, todos os que tinham enfermidades diferentes, moléstias, traziam, e ele curava todos impondo as mãos. Observe, é forte. Se você já foi para Israel, Fernando está segurando a câmera aí, fala aí, Fernando. Sim, senhor. Já foi? Já, sim, senhor. E o detalhe também... Já foi? Já foi? Pôr do sol, o pessoal está parando de trabalhar, não está começando. E aí, era um sábado, certo? O dia sagrado.
Então, o senhor já foi. Quando é sábado, o sol se põe, acabou. Acabou tudo. Acabou o Shabat. Era. Mas mesmo, ele não está limitado a uma situação. Aleluia. Ele decalava, subia. Ele não está limitado a uma doutrina, a um rótulo. Acabou. Não é como um tique que só vale para aquele momento. Ele é ilimitado. Ele tem todo o poder. Eu queria finalizar aqui deixando uma palavra também para os homens. É homem com H maiúsculo, tá? Não é igual o Pablo Vittar, por favor. O demônio do inferno. Quando o Senhor fala com José, amanhã eu vou falar sobre José, no culto dos empresários e pastores. O Senhor mostra a José uma coisa interessante, que eu vou explicar amanhã por quê. Mas eu quero deixar um padrão aqui. Ele diz aos seus irmãos: estávamos nós atando os feixes do campo, e os seus feixes se inclinavam perante a mim, e o meu ficava de pé. Você vai ver isso olhando na frente. Depois ele fala que o sol e a lua, é isso? O sol e a lua e as estrelas iam se prostrar. É um detalhe interessante, nós sabemos que o sol é Jacó. O sol é Jacó, que é o homem. E a lua? E a lua é a mulher. Aí e ele fala, estrelas... acaso, os irmãos, acaso eu e a tua mãe vamos nos prostrar, desculpa, diante de ti? O que acontece é que eu e o pastor Kleber não falávamos aqui agora. O sol é sol, haja o que tiver. Não muda. não muda. Sol é sol. Não tem estação. Não tem, é sol. Agora a lua tem fase. A lua cheia, a lua minguante. A lua tem fase. Quer dizer, pastor, quer dizer que a mulher do camarada pode ser que ela está em dia e está inconstante. Tem dia que a mulher... Ela pode dormir, às vezes ela pode dormir minguante e acordar cheia. Ou como pode dormir cheia e acordar minguante. Mas você tem que ser só, seu cabramônio. Você tem que honrar suas calças, rapaz. Você tem que ser homem. Você tem que ter poder. Você não pode mudar. Você tem que ser o mesmo. Mas tem cara que a mulher dele manda nele, como diz o doutor Djalma, saudade dele, está vendo aqui agora. É um camisolão. Até a lua quando brilha é porque o sol brilha ela. Hã? Até a lua quando ela brilha. O senhor falou uma coisa bonita, sabe por quê? Porque a lua não tem luz própria. Exato. A luz, ela reflete. O sol reflete na lua. Então quer dizer, meu Jesus. Ele tem que trabalhar por ele e pela lua Na ainda. verdade, se o cara também for mole, não tem brilho, a luz dele. Na verdade, é a lua que depende do sol. Mas se o cara for mole, Aí ele vai depender da lua. se o cara é mole, se o cara é um fracassado, a sua mulher se inspira em você. O que tiver. Não muda. Não muda. Sol é sol. Não tem estação. Não tem, é sol. Agora a lua tem fase. A lua cheia, a lua minguante. A lua tem fase. Quer dizer, pastor, quer dizer que a mulher do camarada pode ser que ela está em dia e está inconstante. Tem dia que a mulher... Ela pode dormir, às vezes ela pode dormir minguante e acordar cheia. Ou como pode dormir cheia e acordar minguante. Mas você tem que ser só, seu cabramônio. Você tem que honrar suas calças, rapaz. Você tem que ser homem. Você tem que ter poder. Você não pode mudar. Você tem que ser o mesmo. Mas tem cara que a mulher dele manda nele, como diz o doutor Djalma, saudade dele, está vendo aqui agora. É um camisolão. Até a lua quando brilha é porque o sol brilha ela. Hã? Até a lua quando ela brilha. O senhor falou uma coisa bonita, sabe por quê? Porque a lua não tem luz própria. Exato. A luz, ela reflete. O sol reflete na lua. Então quer dizer, meu Jesus. Ele tem que trabalhar por ele e pela lua Na ainda. verdade, se o cara também for mole, não tem brilho, a luz dele. Na verdade, é a lua que depende do sol. Mas se o cara for mole, Aí ele vai depender da lua. se o cara é mole, se o cara é um fracassado, a sua mulher se inspira em você. A minha mulher é valente porque eu sou valente. E mesmo quando ela está minguante ou cheia, eu sou o sol. E se você reparar, eu vou falar isso hoje, normalmente você não vem na reunião, para finalizar. Isso aí. Se eu falar tudo, detalhe, quando isso vai se cumprir, é bom ressaltar que Raquel está morta. Raquel está morta. Quando José começa a viver, os irmãos se prostram, o Jacó Jacó vai até José, mas Raquel, quando vai ter Benjamim, ela morre. Por quê? Quando é que a lua vai se prostrar? Eu vou explicar agora. Amanhã eu tenho a revelação. Deixa eu te tentar te explicar uma coisa. Calabassubianto e declou ergue avassai.
Jacó é Israel. Mas não vos esqueçais que o símbolo do Egito também era uma lua. Então todo o Egito vai se prostrar diante dele. Israel é a luz, é o sol. Nós somos o sal, nós somos o sal da terra. Eu tenho algo muito profético para você amanhã. E algo poderoso para ser liberado. Então você que é pastor, empresário, líder de ministério, não importa a placa, a denominação, a religião, 7h30, que você vem estar conosco. Vai ser forte amanhã. Vai ser forte, pastor, vai ser forte, porque eu tenho certeza que Deus trouxe essa palavra revelada na vida do apóstolo e vai entregar você amanhã, que vai vir aqui participar desse grande culto da segunda-feira dos empresários. E você que é de outro ministério, vem aqui compactuar com a gente essa visão. Um líder de célula, você é um líder de mocidade e ainda dá tempo, são 10:45 da tarde. E eu quero que você venha hoje estar conosco, que a noite vai ser forte. Nós somos preparados para abençoar a sua vida. Quer falar mais uma coisa? Eu quero falar o seguinte, eu tenho andado aqui pela minha cidade, por outras cidades também, a pessoa, poxa, eu queria ir lá até o apóstolo, eu queria ser como um apóstolo, mas como que você vai ser como o nosso apóstolo? Como você vai ver se você não tem como ser discipulado? Qual foi o mandamento? Jesus deixa, ele é enfático, ele deixa uma missão pra gente, ide e fazer discípulo. Você pode tocar bem, você pode ser um bom pastor na tua igreja, mas se você não tiver discípulo, você não fez nada. Desculpa te falar, você não fez nada. Então, só que para você ser discípulo dessa casa, você tem que ser discipulado. Então, não tem como você ser discipulado em casa. Você tem que ser... Como os discípulos foram discipulados por Jesus? Andando com quem? Com Jesus. Então, vem andar mais. O maior gasto, o maior desgaste de Jesus, como você falava, é com os discípulos. Por quê? Até porque Jesus fala assim, ó, ide e fazei discípulo. Ou seja, não existe discípulo pronto. Por isso que muitas vezes você quer colocar o cara que veio da igreja A, B ou C dentro do seu ministério e dá errado. Por quê? Porque ele já vem pronto. E discípulo não se faz pronto. Discípulo gasta tempo, gasta oração, gasta jejum. Discípulo você tem que fazer, meu querido. Então, se você vir para esses cultos aqui, você vai ser discipulado. E você vai ser um bom discípulo. E vai poder fazer discípulo assim como Jesus tem ordenado você fazer. Observe uma finalização. Os discípulos sempre chamavam Jesus de Senhor. Mas Judas sempre chamava ele de Rabi. Você nunca vai encontrar Judas chamando Jesus de Senhor. Ele sempre chamava ele de Rabi. Então, não adianta você reconhecer que ele é mestre se ele não é Senhor da sua vida. Você nunca vai servir, você vai aprender com um mestre, mas você só serve quem é o Senhor. Ele disse, eu sou o vosso Senhor, onde está a minha honra? Se eu sou o vosso Pai, o filho honra o Pai, o servo ao seu Senhor. Sabe que você aprendeu a honrar ministério? Porque você não aprendeu a servir o Senhor. Você sabe por que Judas não servia? Porque ele achava que era só um professor. Você honra seu pai, honra sua mãe, honra sua avó, mas você não honra. Professor, você agradece. Sabe por que muitas pessoas que muitas vezes não frequentam aqui a igreja, mas elas são abençoadas pela TV, pela programação da nossa igreja? Porque essas pessoas reconhecem a unção de Deus que está na vida do apóstolo, da bispo e no altar. Vou te dar uma comprovação bíblica. Quando a mulher de fluxo de sangue, ela chega até Jesus, Jesus fala o seguinte, está andando, a multidão aperta, você conhece o texto, e Jesus fala o quê? Opa, calma aí que de mim saiu virtude. Ou seja, aquela mulher, por reconhecer quem Jesus era, ela conseguiu arrancar de Jesus, porque em outros casos Jesus falou assim, ó, levanta, pega a tua cama e anda. O que você quer? Você quer ver? É curado. Jesus, ele ordena a cura. Ali não, ali a mulher, por reconhecer quem Jesus era, ela arrancou de dentro de Jesus lá, porque ela reconheceu quem Jesus era. Talvez você venha nessa igreja aqui, reconheça que há unção nesse altar, reconheça que há unção na vida do apóstolo, porque você não vai buscar, ô apóstolo, me dá um carro melhor para me servir a Deus, me dá isso aqui, me dá aquilo, porque quando você reconhece, você arranca sem pedir, meu querido. Exato. Você consegue arrancar de Jesus sem pedir nada. A unção que você atrai, A maior prova é que o povo apertava e oprimia Jesus. Aí Jesus disse assim, alguém me tocou. Aí Pedro falou, Senhor, Senhor, é um absurdo que você você está falando. está fazendo. A multidão te aperta e te oprime e tu diz quem me tocou. Jesus disse assim, eu não estou falando quem está aqui no oba-oba. Quem sai de casa sem propósito. Eu estou falando que eles estão aqui num propósito, que alguém que saiu de casa, porque ela não ficou tocando trombeta, assim, levantando placa no culto. Ela quer sair de casa com um propósito. E ele disse, de mim saiu virtude. Aí ele disse,
alguém me tocou diferente, porque eu senti que de mim saiu E virtude. ela quis ter um compromisso. Porque ele disse assim, você quer ver a prova que o poder saiu de mim? Que todos esses que estão me tocando, ninguém foi curado. Naquele dia, é verdade, só 2 pessoas foram tocadas. Jairo e a mulher hemorrágica. Isso me faz, então, pensar que eu posso conquistar algo que está retido no mundo espiritual através da honra e do reconhecimento. Quem você tem reconhecido na tua vida? Fica um pouco aqui até... Eu mandei uma mensagem para o apóstolo essa madrugada e disse para ele, apóstolo, obrigado por muitas vezes não ser notado e lembrado pelo Senhor. Porque isso me faz reconhecer e faz eu receber uma bênção tal, por causa do reconhecimento que tem no altar e na vida do senhor da bispo, essa bênção chega até mim só porque eu reconheço que o senhor é o nome de Deus. Então reconheça o seu líder aí, talvez você é um obreiro, um líder aí da tua igreja, do evangelista. Só reconheça o seu pastor, reconheça a unção que tem em seu ministério, reconheça que há unção nesse altar. Não foi à toa que hoje o apóstolo da libertação, ele pegou os demônios vinham e só falava o quê? Para colocar a mão onde? No altar. Porque porque até o demônio reconhece que a unção está no altar. Em muitos lugares se chama de púlpito, de palco, de picadeiro, mas altar só pode chamar de altar. De palanque, se aquele que está ali em cima, a vida dele é altar, segundo Aurélio, quer dizer, lugar alto, onde se apresenta sacrifício. Então, se o homem de Deus tem a vida no altar, a maior oferta é a vida dele. Nós estamos aqui desde madrugada, agora vai dar 5 horas da tarde. Dá tempo, se arruma, vem pra cá. Celso Garcia, 899. E eu queria também ressaltar a última coisa, sexta-feira vamos ter a vigília aqui de Pentecostes. Lembrando que a festa de Pentecostes começou, toda essa semana, começou em Israel, né? O tempo das festas, das colheitas. E é um tempo de você ficar atento, que o mundo espiritual está se movendo. Alguém diz assim, ele fala, o mundo espiritual está se movendo. Aqui são 5 da tarde. Lá no Japão são 5 horas da manhã. Sem que eu e você percebamos, a Terra está se movendo agora. O planeta inteiro está girando. E agora é tarde, daqui a pouco anoitece, logo vai amanhecer. E o tempo vai passando. Você sabe que é um planeta inteiro se mover? E a gente nem percebe. O Espírito de Deus está trabalhando, levantando homens compromissados, levantando mulheres que têm o temor de Deus no coração. Nós temos visto uma coisa incontestável. Nós temos visto esses dias, eu falava com a bispa, o pastor Reginaldo. Eu falei com o Kleber também. A gente está vendo, sabe, esse estava acabando já, né, Fernando? Tempo. Eu sei que eu me converti na década de 80. Né? Fui para Jesus cedo. Então, antigamente, a gente ouvia falar, o pastor Jorge também está aqui. Vocês converteram em que época, Jorge? Na década de 70. 70. Antigamente a gente ouvia falar, por exemplo, de uma separação. A gente ouvia falar, vem pra cá, Jorge, de um pastor, né? De um escândalo. A gente ficava atônito, surpreso. Hoje em dia as coisas estão se tornando tão banais que as pessoas nem escandalizam mais. Já estão se tornando normais, né? Ao ponto de as pessoas acharem que tudo que na verdade, o que tem acontecido é que a modernidade tem tentado entrar dentro de algumas igrejas. Falou tudo. O mundo tem tentado entrar na igreja. Jesus diz, vocês são a luz do mundo. Vocês são o sal da terra. Nós temos visto hoje, desculpa da minha palavra, não quero aqui ser indireto, quero ser direto. Nós temos visto, na década de 70, de 80, ainda havia as irmãzinhas. O Kleber, por exemplo, me contava que ele foi ver televisão uma primeira vez. Eu já tinha... Na verdade, na igreja que eu cresci, até alguns que tinham televisão até escondiam quando o pastor chegava dentro de casa, né? Cinema, então, eu posso, mas nem por decreto. Jogo de futebol, então, nem por decreto. As coisas... O pecado do jogo de futebol era pecado. Era, Quem o jogava demônio, bola era outro demônio. Mas a gente tem que entender que isso... São costumes, né? Eu sei, mas eu quero dizer assim, que pelo menos no passado, a gente via pela roupa, pela aparência, você fala, não, um crente. Hoje em dia, tem pessoa que você chega no trabalho e a pessoa fala assim, eu também sou evangélico. Aí você fala, Eu fui esse dia pregar na igreja, o baterista e guitarrista estavam usando uma arruela de pressão aqui, com um vídeo desse tamanho. Rolimã. Se acostumaram, né? O mundo está entrando. O pastor pregou de arco. de tiara, né? Tiara, igual de mulher.
Aí a pessoa, o mundo está entrando na igreja. Tatuagem, né? Tatuagem, liberalismo. Então, irmãos, isso é sinal de que o temor está se acabando. Hoje em dia você fala sobre compromisso com Deus, só quer saber de festividade, ninguém quer saber de batismo. Estão levando o mundo na igreja. E a última. E aí quando a gente fala de expulsar demônio, aí é que querem matar a gente mesmo. Tanto é que eles falaram para Jesus, não, melhor não. Não, melhor o senhor ir embora. E é fato. Quando Jesus não tem liberdade para se manifestar o Espírito Santo dentro da igreja, ele sabe. Como o apóstolo sempre diz, essa frase é que o senhor fala. O dia que tirar o Espírito Santo da igreja, eu vou embora. E foi o que Jesus fez ali. Ele não foi bem visto em Nazaré. E ele foi embora. Ele foi embora. Não quer? Mas existem casas de barro ainda que ele entra e faz um milagre. Se ele for a pregar o evangelho, não aceitar, ele diz, pode bater o pó na calça, vai Você embora. vê que Jesus cresceu em Nazaré, era chamado o Gabriel canta Nazareno, Nazareno. Mas em Nazaré não foi lá, ele não criou nele, ninguém criou nele. Eles lembraram, eles conheceram Jesus quando era criança, né? Lembraram que só lembraram que ele era filho do carpinteiro, filho da Maria. Eles não aceitavam que Jesus era filho de Deus. Que o milagre É a estava mesma coisa, algumas pessoas acham que ele era. Ele não. Ei, se você acha que ele era, você está chamando ele de velho. E ele é o mesmo ontem, hoje será para sempre. É como tem pessoas que falam, não, está no Velho Testamento. Todo mundo não tem essa de Velho Testamento. Se você falar Velho Testamento, então você tem que crer na teoria de Das Harvey, que fala que a gente veio do macaco. Eu não vim do macaco, eu não sou produto da evolução. Nós somos feitos à imagem e à semelhança de Deus. Criação de Deus. Então a Bíblia está mentindo. Toda Bíblia é mentira. Senhor, levanta pessoas como você sabe. Desperta a igreja. A igreja está, meu Deus, vivendo um tempo da... Como diz a Bíblia em Laodiceia. Quem dera você fosse frio, que você é morno. As pessoas estão vivendo como aquela mulher que veio do Pará falou, meu Deus, você lia a Bíblia e era a mesma que eu tinha. E eu falava, meu Deus, parece ser tão diferente a Bíblia desse pastor. Depois eu percebi que me falavam a verdade, mas parecia uma mentira. E diziam que você era mentiroso, mas cheguei aqui e vivi a verdade, eu fui curado do câncer. Que o Senhor venha despertar e a levantar homens compromissados, que não tenham, irmão, se for necessário, morrer. Eu nunca vi um profeta na Bíblia, pastores, ser aplaudido. O profeta era apedrejado, caluniado, difamado, cortado de cabeça. E o que nós vemos mais hoje são pessoas, pastores, que não agradar as pessoas. Nós queremos agradar a Deus. Deus abençoe a todos. A Bíblia também está aqui, ó. Tem cá, vamos dar um tchauzinho. Está linda, 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 linda de viver. Estava aqui, eu estava assistindo ali, ó. Deus abençoe, um monte de gente comentando, gente ao teu favor, gente contra, mas as opiniões são sempre assim, cada cabeça uma sentença, né? Então que você fique com essa palavra, que você medite. Se você quer receber mais, ainda vem amanhã, segunda-feira, né? 7h30. Apóstolo. Eu sei que, na verdade, nem se chamava Jesus de Beuzebu. Não, a bispa falou uma coisa forte aí, né? Eu quero fazer uma pergunta para você que está me assistindo aí. Se Jesus fizesse alguma coisa, e para nós aqui também, se Jesus fizesse alguma coisa que não tivesse, ou melhor, se nós fizéssemos alguma coisa que não tivesse na Bíblia aqui, ia nos chamar de louco, não é verdade? É. Então o que você diz para mim quando Jesus fala assim que vocês iriam fazer coisas maiores? O que você me diria então? Porque se é coisa maior que ele faria, não está na Bíblia nem escrito. E o que você me diria do versículo que diz assim, ó, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou o coração humano que Deus tem preparado. Ou seja, nós nem vimos. Jesus está falando que nós nem vimos ainda aquilo que ele vai fazer. Ou seja, pode até... Então, não, eu vou falar... Aqui você pode... Então, é eu que estou falando, não fala do apóstolo, não. Eu não duvido nada se amanhã é um Manassés que põe... Aí fala assim, mas o apóstolo põe um cigarro na boca da pessoa para ele fumar, depois nunca mais fumar. Jesus falou que a gente ia fazer coisa maior. Eu nunca vi Jesus fazer isso. Não está na Bíblia isso. Não está mesmo. Jesus não fez isso na época dele. Mas está fazendo nos dias de hoje. Então, pô, vamos... Agora você vê, o camarada veio aqui para ser internado em São Paulo, veio sexta-feira, o Joel ministrou Manassés, ia gastar 12 mil reais. 20 mil reais na clínica de internação. E ele falou que nem se lembra que ele foi viciado. Agora, você que questiona milagre, uma pergunta. Imagina você num culto de Jesus,
você critica a unção com óleo. E você vê um cego, não bastava ele dizer se é curado, aí vai assim, ó. Pegou a lama, fez o lodo, passou nos olhos. Vai lavar no tanque de Siloé. Por que ele manda o profeta Jeremias? Vai lá, compra um cinto, põe nos ombros. Parece uma macumba. É verdade, em terra. Eu tenho a base bíblica para o óleo. Eu vou falar para o senhor. Salmo 133 fala: ó, quão bom que os irmãos vivem em união. É como o óleo precioso na cabeça de Arão, desce para a barba e vai até as orlas do vestido. Como é que você vai chegar com o óleo na orla se você jogar uma gota de óleo na cabeça da pessoa? O óleo só desce. Para chegar até a orla do vestido, filho, é de balde mesmo, não tem jeitão. É isso que você crê, amém. Ei, Deus fala assim. Vai lá, Ezequiel. Jeremias, desculpa, né? Jeremias. Pega o cinto, põe nos ombros. Enterra, anda com ele. Vai lá, enterra. Desenterra. Hã? Parece uma macumba. Senhor, tá podre assim? O que é isso? Assim farei apodrecer a soberba de Judá e a casa de Jerusalém. Vou falar com você mais. Vai, desce até a casa do oleiro. Chega lá, você vai ver ele trabalhando. Viu o oleiro? Aperta o barro. Aí ele quebrou o barro, estava no barro.